capítulo 23, e nós vamos ler o verso 24. Provérbios 23, verso 24. Provérbios, capítulo 23, versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e a tua mãe, e regozijem-se o que te gerou. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado ao Pai pela tua palavra que foi lida. Te peço que o Senhor possa nos direcionar, ó Pai, nos ensinar, que o Senhor possa nos encaminhar, ó Pai, aos teus caminhos, ao teu entendimento, ó Pai, para que possamos ser bons pais e bons filhos, para que assim possamos honrar ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vou falar um pouco a respeito dessa função tão importante que todos nós, tivemos nossos pais. Todos nós somos filhos, mas como ser um bom pai? Será que existe uma forma mágica para que possamos ser o melhor pai? Eu creio que não, tá, irmãos? Porque de um filho para o outro muda muito, o aspecto, como ele olha para os seus pais. Mas todos nós, como pais, devemos nos esforçarmos para fazermos o melhor para os nossos filhos. Não que nós sejamos perfeitos. E aí eu gostaria de começar justamente nesse aspecto, irmãos. Porque nós temos, às vezes, a impressão de que o pai ou a mãe, aquele que é responsável pelo filho, pela criança, pelo jovem, ele tem que acertar em tudo. Mas eu separei 3 aspectos que são importantes para que nós possamos refletir essa noite. Um bom pai não é necessariamente perfeito em tudo, irmãos. Ele não acerta todas as situações. Eu creio que nenhum pai é perfeito, apenas o nosso Pai Celestial. Esse sim é perfeito e podemos confiar. Mas muitas vezes nós cometemos erros e nós vamos ver alguns exemplos. Então vamos lá, vamos para 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler o verso 13. 1 Samuel, capítulo 3. Isso, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 10, tá? 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali, chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia,
porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Amém? Irmãos, a gente vê aqui a primeira vez que Samuel recebe a revelação do Senhor, que Deus fala com ele era ainda muito jovem, tá? E justamente Deus profetiza na vida de Eli, que era como um pai para Samuel, né? Lembrando que Samuel foi deixado pela mãe e pelo pai no templo, e ele cresceu no templo do Senhor, e ali ele foi criado por Eli e a sua família. E agora a gente percebe que Eli, irmãos, ele falhou no papel para com seus filhos, quando estes erraram diante do Senhor, porque eles conduziram a obra sacerdotal no templo de uma forma errada. E as pessoas reclamavam para Eli, e Eli, em vez de tomar uma postura com seus filhos, não os repreendeu. E agora trouxe maldição sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós conhecemos a história, né? No mesmo dia, a arca foi roubada, os filhos de Eli foram mortos, ele morreu e o neto dele morreu também, porque a nora dele estava grávida e com a morte das pessoas, ela se assustou e perdeu seu filho também. Então perceba só, irmãos, um pai pode muitas vezes errar em como ele conduz a vida com os seus filhos. Por isso que eu digo para você que essa relação entre saber se o meu pai é bom ou ruim é difícil. Porque muitas vezes você tem um pai que é muito tranquilo, que deixa você fazer de tudo e acaba trazendo coisas ruins para seus filhos. Porque não disciplina, porque não orienta, porque não conduz ele, porque não mostra o melhor caminho. Deixa ele pela sua própria conta e falha. E aí o filho muitas vezes acaba sofrendo. Mas também, por outro lado, às vezes um pai muito rígido, que ele é extremamente cuidadoso com o seu filho, repreende, muitas vezes bate, deixa de castigo, às vezes não considera a opinião do garoto, da menina, e aí cria aquela relação, meu pai é completamente complicado, ele é muito bravo. E aí a relação entre pai e filho é sempre assim. Mas veja, irmãos, se nossos filhos estão fazendo algo errado diante do Senhor ou diante da sociedade, nós como pais devemos repreendê-los, orientá-los, ajudá-los a andar no caminho certo. Eli foi falho nisso e Deus trouxe sobre ele e a sua casa um castigo que não poderia ser expiado, perdoado, pago por sacrifícios. Bem, mas teve outros pais. Vamos ver um outro exemplo agora. Você está em Samuel? Nós vamos para Reis, 1 Reis, capítulo 1. Então é só você continuar para frente aí, porque é Samuel, Reis. Então depois de 1 e 2 Samuel vem o livro de Reis. Reis, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 5. Primeira Reis, capítulo 1, verso 5. Diz assim: então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o que tivera,
e Agite o tivera depois de Absalão. Irmãos, aqui é um dos filhos de Davi. Este Adonias é um dos filhos mais velhos de Davi. E o que ele faz aqui? Ele mesmo se proclama rei, ainda tendo seu pai vida. E ele mesmo se falou, agora eu sou o rei. E preparou carros, cavaleiros. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E nunca o seu pai tinha contrariado, dizendo, por que está fazendo assim? Então perceba só, irmãos, mais um, né, Davi agora, um homem que é um homem segundo o coração de Deus, o maior, né, dos reis do povo de Israel, um homem que compôs diversos salmos e hinos, ele, né, tinha um relacionamento com o Senhor maravilhoso, mas com os seus filhos ele falhou. Com Adonias aqui, ó, é claro em dizer, nunca o tinha contrariado, nunca tinha chegado, por que você está fazendo assim? Não é para fazer assim. Nunca contrariou um filho. Já pensou, irmãos? Você tem um filho adulto e durante toda uma vida você nunca ter contrariado o seu filho? É estranho. Quantas vezes a gente contraria os filhos? Não, você não vai fazer isso porque eu estou falando para você não fazer. E acabou. Todos nós fazemos isso. Todos nós passamos por isso como filhos e fizemos isso com os nossos filhos. Mas o caso de Davi, ele nunca tinha contrariado. E esse filho então se levantou e falou, eu vou ser o rei. E tentou então tomar o lugar de seu próprio pai. Tá? Tem um outro exemplo também que é interessante, né? Uma parábola, uma história que foi contada por Jesus e que mostra a atitude de um pai para com seu filho. Vamos lá para Lucas agora. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 13, o filho pródigo, exatamente. Lucas 15. Versículo 12 e 13. Vamos começar no 11, né? Fica mais fácil, né? Começar no início aí da parábola. É uma parábola que Jesus está contando e ele diz assim, ele disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, essa parábola, irmãos, olha, toda vez que eu leio, que eu ouço uma mensagem a respeito do filho pródigo, eu sempre choro. Eu choro de emoção, porque o amor que esse pai tem para com o filho, ele reflete o amor de Deus para conosco, irmãos. É bem assim mesmo. Mas olha que coisa interessante. O filho, o pai ainda era vivo, e o que ele pediu para o pai? A herança, irmão. Já pensou? Meus filhos batem lá na minha porta, o pai me dá a minha parte da herança. Eu nem morri ainda, se aqui é herança. Mas o pai aqui, ele não discutiu, irmãos. Você quer a sua herança? Tá bom, então, vou dividir aqui, vou te dar a sua parte. Só que esse filho aqui era um filho pródigo, era um filho descabeçado, irmãos. Ele não tinha juízo. O que ele fez? O pai era rico, né? Pegou os bens e foi gastar os bens, irmãos. Já pensou? Já pensou você tem lá uma poupança lá com 100 mil reais e seu filho fala, não, pai, me dá minha parte aí, você dá 50 mil na mão do seu filho sai aí bagunçando o coreto aí,
se divertindo, viajando, usando droga, bebendo, prostituindo com as mulheres. Pensa bem, irmãos. A atitude desse pai poderia ter sido diferente. Não é assim não, meu garoto. Eu nem morri ainda. Quando eu morrer, você pega a sua parte. Mas por enquanto eu tô aqui ainda. Mas não, o pai não discutiu. Teve uma atitude de compreensão com o filho. Só que o que o filho fez? Ajuntou tudo, foi para uma terra longínqua e desperdiçou os seus bens. Né? Então perceba só. Nós, como pais, irmãos, nós conhecemos os nossos filhos. Temos que agir de forma sábia com eles. Porque o filho, muitas vezes, ele não tem experiência, ele não tem maturidade. Muitas vezes está até fazendo coisa errada mesmo, irmãos. É interessante porque a Bíblia diz assim para os pais não irritar seus filhos. Né? Então, você pode irritar seus filhos, mas depende muito, né? Um filho pequenininho ainda, você tem que ensinar mesmo. Um filho mais adolescente, você tem que saber lidar com ele e tal. Quando já é jovem, assim, você entendeu? Aí não. Eu estava lá em São Paulo, essa semana eu fui trabalhar, né? E aí o Matheus me ligou. Pai, o que você quer ganhar? Falei, Matheus, não sei, não tem nada de especial que eu quero ganhar. E aí, alguma coisa que você quer me dar? Você me dá, pô. Não sei, mas você não vai lá pro Rio? Não sei, acho que eu não vou não, tá muito longe. Eu vou aproveitar que o senhor está aqui em São Paulo, vamos jantar junto. Assim, mano. Aí me encontrei com ele lá e fomos jantar junto. Foi bom. O pai deu tudo para ele depois, né? Deu. Irmão Baldez, acalma lá, irmão Baldez, que eu vou chegar lá, senão o senhor atrapalha a minha linha de raciocínio. Então perceba só, irmãos. Muitas vezes você vai ter que ter compreensão com seus filhos. Mas se você percebe que o filho está fazendo coisa errada, você tem que fazer. Corrigir, né? Tem que corrigir, irmãos. Nem que seja para o seu filho achar você chato. É assim, paciência. Você não é amigo de seus filhos. Você é pai. Você é mãe. Você tem a obrigação de orientá-los, de ajudá-los a caminhar na sua vida. É interessante, irmãos, porque às vezes a minha mãe me trata como se eu tivesse ainda 15 anos. Me liga. Ô Ismael, você não me ligou, não sei o que aconteceu, estou preocupada. Mãe, eu sou um homem de quase 50 anos, mãe, calma o coração, mas é assim. Não é verdade? Não importa a idade dos filhos, né? É filho. É assim que é, irmãos. Mas nós temos que orientá-los. Bem, o amor de um pai para com seu filho muitas vezes se faz ser demasiadamente. E isso pode nos levar a cometer erros, irmãos. Quando a gente gosta muito do filho, isso pode influenciar. Por isso, irmãos, nós temos que reconhecer que um bom pai, ele tem deveres e responsabilidades. Ser pai é uma grande responsabilidade, irmãos. Ser um pai, uma mãe, o chefe de uma casa, requer muita responsabilidade e nós temos que fazer o nosso papel como pai. E aí, a palavra de Deus ela tem inúmeras passagens que nos ensina o que nós devemos fazer com os nossos filhos. Então vamos lá primeiro para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, e nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos, porque quando Marisa estava grávida de Mateus, bem próximo dele nascer, o pastor Viana fez uma visita para nós, lá em São Paulo. E ele leu esse texto aqui para mim.
Não sei se foi um pouquinho antes dele nascer ou foi um pouquinho depois, mas não me lembro. Mas eu sei que ele me mostrou esse texto aqui. E olha só a responsabilidade que nós temos como pais. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Até aqui, irmãos. Irmãos, aqui é Moisés falando para o povo de Israel. Falando, olha, as palavras que eu estou ordenando aqui, que Deus entregou para nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos ensiná-las a nossos filhos. Em que momento? No culto de domingo? Não. O ensinamento do mandamento de Deus, da palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, engloba o dia todo. Nós temos que ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. É uma responsabilidade ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Tá? É claro que muitas vezes você se converteu, seus filhos já eram adultos. Cada caso é uma situação. Mas se você tem a oportunidade, desde muito novo, ensinar os seus filhos a palavra de Deus, o caminho do Senhor, nós temos esse papel. Tá? E aí, se nós formos agora lá em Provérbios, vamos lá para Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Este versículo é um versículo que nós conhecemos muito bem. De vez em quando a gente cita isso. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então nós temos o papel de guiar os nossos filhos no caminho, irmãos. No caminho que ele deve andar. No caminho do trabalho, no caminho do respeito, no caminho da educação, no caminho da honestidade, no caminho da verdade, no caminho do Senhor. Nós temos que guiar nossos filhos por um caminho que seja correto. E aí, quando ele tiver mais idade, irmãos, ele vai lembrar. Ele não vai se esquecer. Porque você ensinou o caminho em que ele deve andar. Tá? Nossos filhos, eles são muitas vezes o reflexo de como nós somos. Vamos agora lá para o Novo Testamento, para a segunda carta aos Coríntios. E o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja que está em Corinto, lá no capítulo 12, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo capítulo 12, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele conversa com os irmãos da igreja de Corinto como tivesse um relacionamento de pai para filho com esses irmãos. E ele diz assim, ó, capítulo 12, verso 14. E eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos?
que a obrigação não é os filhos manter a gente, mas é a gente ajudar eles. O filho não tem que ser bem-sucedido para a gente poder ser bem-sucedido. Não, é o contrário. Então é importante que nós possamos ter uma estrutura no nosso lar, na nossa casa, de forma que a gente possa dar o pontapé inicial para os nossos filhos. Entendeu? Muitas vezes você vai dar educação para ele, vai pagar uma boa escola, uma boa faculdade, para que ele possa ter uma boa profissão. Você está dando aquilo de presente para ele. Muitas vezes você vai deixar para ele uma casa, um terreno, para que ele possa começar a vida. É assim, irmãos. Não é os filhos que vão deixar os pais ricos, mas são os pais que vai dar para os filhos. Essa é a nossa função, tá? Se você for um pouco mais para frente, né? Nós estamos em Coríntios, vamos para Efésios, né? Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler o verso 2 até o verso 4. Aliás, vou ler o verso 1 também. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, nossos filhos devem ser obedientes, devem nos honrar, né, para que a promessa de Deus possa alcançá-los, irmãos. Mas é importante que nós, como pais, devemos criá-los na doutrina, né, nos ensinamentos, na admoestação, né, buscando encaixar os nossos filhos, né, na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, se nós ensinarmos, criarmos os nossos filhos de forma que ele ame a Deus, que ele respeite o próximo, que ele ame seus pais, que ele honre seus pais, eles vão ser bem-sucedidos, eles vão ter acesso a essa promessa de Deus. Tá? Então, o nosso papel é de criá-los de forma de caminhar nos ensinamentos, na doutrina, da admoestação. Mas também, irmãos, não basta, né, ficar no cangote, né? Não pode só irritar, mas você tem que fazer com amor. E aí eu gostaria de ler lá em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Está falando da nossa relação com o Senhor, né? Filho meu, verso 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então ele mostra a relação entre nós e Deus e entre nós e nossos pais, ou nós e nossos filhos. Deus nos trata como filhos, irmãos. Nosso Pai Celestial. E ele trata como? Como o pai que quer bem o seu filho. Ele repreende, né? Ele ama, ele trata bem. Apesar de que muitas vezes nossos filhos nem entendem essas coisas, tá, irmãos? Por quê? Porque eles ainda não sabem, eles estão aprendendo. Como todos nós, um dia aprendemos. Não, né? Então, mas um bom pai, irmãos, ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Assim como Deus quer o melhor para nós. Mesmo que as pessoas não compreendam. E aí eu vou mostrar o exemplo de Davi também, com outro filho dele. Vamos lá, 2 Samuel.
Segunda Samuel, capítulo 18. O que estava acontecendo aqui? Seu filho do rei Davi, Absalão, ele havia se levantado contra o seu pai e havia tomado o reino. E houve guerra entre os exércitos de Absalão e os exércitos de Davi. E o que aconteceu nessa guerra? Os soldados de Davi venceram a guerra e Absalão foi morto. Ele tinha se levantado contra o pai dele, estava querendo matar o pai dele, mandou os exércitos para matar Davi. Mas os exércitos de Davi foram mais fortes e ganharam a guerra, e Absalão foi morto. Agora olha só o que diz aí, capítulo 18, verso 33. Então, quando ele recebeu a notícia que o filho dele tinha sido morto, então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera se eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Ainda que o filho dele se levantou contra ele, estava guerreando contra ele, tirou o reino dele, havia se deitado com as concubinas, quando ele ficou sabendo que Absalão tinha morrido, ele chorou e lamentou, e ele falou que preferia morrer no lugar do filho dele. Irmãos, essa é uma relação de pai e filho, irmãos, de mãe e filho, é uma relação que não dá para entender. Por isso que muitas vezes você vai tomar atitudes com tanto amor, irmãos, que as pessoas não vão nem compreender, tá? E esse aqui é o exemplo de Davi, né? Às vezes os outros, não entendem, pensam que os seus filhos não merecem tanto amor. É o caso do filho pródigo. O que o irmão do filho pródigo falou? Mas pai, esse meu irmão aí gastou todo o dinheiro. E agora o senhor está aí fazendo festa? Não é verdade? Vamos ver lá em Lucas? Vamos voltar lá para Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Versículo 22. Lucas capítulo 15, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se.
Relação de amor, de compreensão. Um pai, ele faz coisas que os outros não entendem. É verdade, irmãos. O irmão não se conformava. O que é isso, meu? Fazendo festa aí por esse cara aí que gastou todinho os seus bens com as meretrizes, esse vagabundo aí. Mas o pai tinha um outro olhar. Não, meu filho, você não está entendendo. Ele reviveu, ele apareceu, ele estava perdido. É justo nós nos alegrarmos. Relação pai e filho. E Jesus, irmãos, ele nos dá também um exemplo. Vamos lá para Mateus capítulo 7, verso 11. Mateus capítulo 7. Jesus está falando sobre essa relação entre nós pedirmos e recebermos. E ele diz assim, ó, no verso 11: se vós, pois... Não, vou ler o verso 9 também. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, peraí, irmãos. Nós, sendo maus, fazemos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus, irmãos. Então, sempre que nós pensarmos nessa relação pais e filhos, nós temos que lembrar que existe um Pai Celestial. E talvez alguém que esteja nos assistindo ainda não tenha esse Pai Celestial. Então, eu gostaria de encerrar esta mensagem lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 10. Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 10. O escritor em Hebreus, ele está falando sobre essa relação entre nós e o nosso Pai Celestial. E ele diz assim, ó, Hebreus capítulo 12, versos 5 a 10. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém? Então, nós como pais terrenos, corrigimos, orientamos, os nossos filhos nos amam, nos reverenciam, ou pelo menos deveriam. E nosso Pai Celestial? Quanto mais nosso Pai Celestial, irmãos. Então, que nós possamos nos submetermos ao nosso Deus, como o nosso Pai. E que nós, como filhos, possamos honrar nossos pais. Feliz Dia dos Pais.
aos irmãos. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Porque a Tua palavra, Pai, nos ensina, nos orienta, nos exorta a sermos bons pais, que amamos nossos filhos, que orientamos, que ensinamos, que direcionamos nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos capacite. E que nós, ó Pai, como filhos do Senhor, como Teus filhos, possamos honrar, obedecer e aprender de Ti, ó Pai. Recebermos a Tua correção e nos submetermos ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai, que sempre nos quer o bem. Te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de podermos sermos chamados Seus filhos. Abençoa, ó Pai, cada um dos pais aqui presentes. Abençoa cada irmão, cada pessoa que nos assiste, ó Pai, para que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Nos leve em paz, em segurança para os nossos lares e nos dê uma semana debaixo da Tua paz. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma oração silenciosa, estamos encerrados.